Boa noite, tudo bem? Então vamos continuar com a nossa discussão de informação quântica, né? E hoje eu queria, já que na última vez a gente discutiu emaranhamento, hoje eu quero discutir um assunto relativamente rápido, mas que está relacionado com o que a gente falou na aula passada, okay? Que é basicamente o experimento do apagador quântico, né? Quantum Erasing. A gente também vai discutir um experimento proposto por John Wheeler, que é conhecido como Wheeler's Delay Choice Experiment. Então são essas duas coisas. Espero que esteja dando para enxergar. Claro. Bom, a gente discutiu da última vez o chamado teorema HJW, Hudson, Jossa, Wouters, certo? Basicamente é sobre preparação de estados, né? Então eu posso ter um estado psi-AB, esse estado aqui é um estado bipartido, certo? Então, uma parte dele vive no subsistema A da Alice, né? Vamos introduzir esses nomes de informação quântica, Alice e Bob, e a outra parte, o outro qubit, né? Se a gente estiver falando de qubits, como é o caso na maioria das vezes, vive no espaço de Hilbert do sistema do Bob, ok? Então, digamos que o Bob faça uma medida sobre a parte dele do estado. O que vai acontecer é que a Alice, se o Bob fizer uma medida e não contar para a Alice o resultado da medida dele, se eu repetir esse experimento várias vezes e a Alice tentar reconstruir o estado que vai para ela vai encontrar uma matriz de densidade no inicial. Ok? E a gente viu que dependendo da medida que o Bob faz, né, aplicando um unitário local, a gente pode preparar ensembles diferentes que correspondem à mesma matriz de densidade. Certo? Então vamos ter essa ideia de preparação de estados na cabeça. Okay? Imagina que a gente tem agora uma dupla fenda. Vou desenhar aqui uma dupla fenda. Okay? E aqui eu vou ter a minha fonte de partículas, que são aproximadamente no estado de onda plana. Ok? Acho que o verde não dá para ver direito. Vou falar que umas partículas laranja. Está melhor, né? E aí, basicamente o que vai acontecer é que no experimento clássico, né? Clássico de dupla fenda, a gente vai ter interferência, né? Então, no anteparo aqui, eu vou observar um padrão de probabilidade de chegada da partícula dessa forma daqui. Ok? Agora imagina que essa dupla fenda, na verdade, não é uma dupla fenda onde as fendas são espaços livres, mas aqui eu coloco aparatos de medida, certo?
basicamente polarizadores, certo? Que polarizam o estado quântico da partícula em um dos possíveis graus de liberdade internos dela. Então, por exemplo, se essa partícula fosse fótons, isso poderia ser um polarizador orientado na direção horizontal, e isso poderia ser um polarizador orientado na direção vertical. Ok? Então, basicamente, o que vai acontecer, se eu tiver minha fonte aqui, né? São dois experimentos diferentes. Aqui está a minha fonte de partículas. Certo? Nessa situação daqui, o estado das partículas depois da dupla fenda é uma superposição dela ter passado pela fenda 1 mais ter passado pela fenda 2. Então tem interferência entre esses dois caras aqui. Não importa os coeficientes, não importa a normalização, só para o efeito do argumento. Ok? Já nesse caso aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ter, toda vez que a partícula passar pela fenda 1, ela é projetada no grau de liberdade interno H. Se for um fóton, é uma polarização horizontal. Passou por essa fenda 1 aqui. Mas, se for passar pela fenda 2, vai ter polarização vertical. Ok? Bom, se eu não olhar para o grau de liberdade interno da partícula e traçar fora esse grau de liberdade, eu vou ter aqui uma matriz de densidade da forma S1 mais S2, com as probabilidades apropriadas, certo? Pode até falar que, bom, 50% de chance da partícula passar por uma fenda ou por outra, dependendo de como eu arrumo o estado inicial da partícula e as minhas fendas, certo? Então, basicamente, o que acontece aqui é que eu tenho interferência. Aqui eu ganho informação de qual fenda a partícula passou. Então eu não tenho interferência, porque eu agora estou lidando com uma mistura. Se eu traçar fora esse grau de liberdade interna, se eu ignorar ele, se eu não olhar para qual resultado eu tenho em uma base, eu traço ele fora, ele vira uma mistura, certo? Então ganhar informação de por onde a partícula passa destrói o padrão de interferência. Então o padrão desse caso daqui seria basicamente o padrão clássico de interferência. Não teria interferência. Certo? Agora suponha que eu pego esse estado daqui e realizo uma medição não na base H e V, mas na base mais e menos, certo? Então, eu posso escrever esse estado da seguinte maneira. Aquele mesmo estado ali, ele vai ser S1 mais S2, produto tensorial, mais, onde mais é uma superposição de H e do estado V, mais S1 menos S2, produto tensorial menos. Tá certo? Então, o que houve aqui? Se eu medir o grau de liberdade interno da partícula em outra base, na base mais menos, na superposição, né? Base diagonal, antidiagonal, se for em fóton, eu vou projetar o estado quântico da minha partícula numa superposição de S1 mais S2, ou com a fase mais relativa ou com a fase menos relativa. Então eu consigo restituir o padrão de interferência. Vocês estão vendo? Basicamente, né, imagina que agora eu faço a medida e o estado colapsa no grau de liberdade interno mais. O grau de liberdade orbital da partícula, né, o movimento da partícula, vai ser projetado numa superposição de S1 e S2, que é exatamente
aquele estado ali de volta. Então eu consigo restituir a superposição, certo? Então, se eu medir numa base de grau de liberdade interno diferente, a partícula ela vai adquirir interferência de novo, ela vai poder interferir novamente, certo? Esse é o chamado apagador quântico, né? Eu obtive a informação de qual fenda a partícula passou e depois eu apaguei essa informação, né? Esse estado aqui, depois que eu medir na base mais menos, ele não mais vai conter informação se a partícula passou por uma fenda ou pela outra, certo? Eu vou apagar essa informação. Você pode fazer esse experimento em casa. Se você tiver alguns polarizadores ou óculos polarizantes, né, lentes polarizadoras, e com laser normal, né, uma luz clássica vai seguir a mesma coisa. Né, basicamente, você pode pensar que o estado coerente é feito de vários fótons, né, não é bem assim, porque é uma distribuição de Poisson. Não é um estado coerente nunca vai ser um estado de Fock, né? Mas você pode pensar que para cada branch da função de onda do estado coerente você tem uma certa probabilidade P de N estados de Fock, e cada um desses estados de Fock vai passar exatamente por esse experimento aqui. E aí, basicamente, o que você pode fazer é você coloca polarizadores numa dupla fenda, que você monta, né? Você monta um aparato, pode ser um fio de cabelo, né? Bota entre os dois aparatos, e aí você ajusta o laser, a distância dele da fenda e a abertura da fenda, né? Isso aqui tem que ser comparável ao comprimento de onda, né? Não pode ser muito maior nem muito menor. Bom, você ajusta isso daqui e você vai ver um padrão de interferência. Depois você aproxima um polarizador orientado horizontalmente de um e outro orientado verticalmente do outro, né? E você vai ver um padrão de interferência desaparecendo. É impressionante. É um experimento de mecânica quântica que você pode fazer em casa. Depois você pega um terceiro polarizador e coloca ele aqui entre a fenda e o aparato, de maneira que ele vai estar posicionado diagonalmente. Se você fez tudo certo, você deve ver o padrão de interferência reaparecendo. É impressionante, é emocionante, né? A mecânica quântica em ação. Claro que nesse caso eu posso explicar tudo com ótica clássica, mas é interessante fazer. As instruções e uma discussão extensiva desse experimento eu coloquei no Today's Papers de terça-feira, que eu já enviei para vocês. Certo? Agora, o que é o Wheeler's Delayed Choice Experiment? Né? O experimento de escolha atrasada de Wheeler. Bom, a ideia é a seguinte. A partícula sai da fonte com uma determinada velocidade v, média, né, que está relacionada ao vetor k da função de onda, dessa onda plana aqui. Se eu esperar tempo suficiente, né, imagina que o meu aparato está muito, muito longe, okay? Então eu espero tempo suficiente para que a partícula tenha passado pela fenda, mas ela passou pela fenda nessa configuração aqui, com esses polarizadores, né, com esses medidores posicionados. Okay? Então, nesse segundo caso aqui. A partícula ela passou pela fenda e só depois que ela passou pela fenda eu escolho colocar o polarizador diagonal ou não. Okay? Então eu escolho medir nessa base aqui ou não. Ok? Bom, supostamente a interferência é uma coisa que acontece aqui, certo? Entre a fenda e o aparato. Mas eu posso escolher observar um padrão de interferência ou não depois que a partícula já passou da fenda e do aparato. De fato, se eu pensar que eu deixo passar tempo suficiente, não tem como a partícula não ter passado, ela passou, certo? Mas eu vou escolher depois se eu vou observar um padrão de interferência ou não, se eu vou apagar essa informação ou não, certo? Então isso levou o Wheeler a questionar noções de espaço e tempo em mecânica quântica. Né? Hoje em dia a gente pensa um pouquinho diferente disso. Basicamente a gente eu particularmente não vejo nenhum problema nesse experimento. Né? O fato de que depois que a partícula passa da fenda, depois que a interferência acontece ou não, eu posso escolher se ela vai acontecer ou não. Isso para mim não é um grande problema.
Mas o Wheeler, ele acreditava, né, que isso dizia alguma coisa fundamental sobre a natureza do espaço e tempo na mecânica quântica, né? Que você pode decidir uma coisa depois que ela supostamente já aconteceu, certo? Eu também coloquei um link no Today's Papers para o vídeo, uma entrevista com o Wheeler, né? Já estava bem velhinho, mas ele menciona a ideia dele, né? E também um review do Zeiger sobre o Delayed Choice Experiment. Okay? Então, esse experimento foi feito de N maneiras diferentes. Então, assim, já é bem conhecido, né, que o resultado é esse mesmo.